Olá, você está assistindo ao programa Fala Vereador e você já sabe que temos um compromisso com você aqui na Câmara de Tatuí. Semanalmente recebemos um vereador para conversar sobre as atividades do mandato, mas uma forma de aproximar a população e o legislativo tatuiano. E hoje recebemos no programa o vereador João Éder Alves Miguel. Vereador João Éder, seja muito bem-vindo, vereador. E você que está aí, continue com a gente. Não saia daí, que o programa Fala Vereador já começou. Estamos de volta com o programa Fala Vereador. Você já sabe, essa semana estamos recebendo como entrevistado o vereador João Éder Alves Miguel. Vereador João Éder, mais uma vez, seja bem-vindo. Como a gente tem feito com os demais vereadores, começo com um currículo, né, de cada um, então vamos também fazer igualmente com o senhor. O senhor foi eleito vereador pela primeira vez em 2016 pelo PV, com 788 votos. Depois reeleito em 2020 pelo MDB, com 1.246 votos. Foi ainda o primeiro secretário da mesa diretora da Câmara no biênio 2021-22. Cumpre atualmente um terceiro mandato como vereador aqui na Câmara de Tatuí. Foi reeleito no ano passado pelo União Brasil. E aí é um ponto que merece destaque, que o senhor foi o candidato a vereador mais votado nessa última eleição, com 2.025 votos. E aí, quando o senhor for contar um pouco dessa história para a gente, acho que também é importante a gente relembrar que o senhor já vem de um legado do seu pai, que foi vereador, né, o ex-vereador Jobe dos Passos Miguel. E em relação a esse primeiro ano de trabalho, né, nessa terceira legislatura, até o momento, 950 requerimentos, sejam de autoria individual ou conjunta, 7 projetos de lei. 3 desses projetos já se tornaram leis municipais, isso na atual legislatura, 2 projetos de resolução, 129 indicações, 70 moções e 4 projetos de decreto legislativo. E aí, como a gente tem conversado com os demais vereadores, quem de repente tem aquela impressão que o vereador só trabalha de segunda-feira, não é bem assim, né? Vereador João Éder, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu agradeço, Hugo, pela oportunidade, a toda a equipe da Câmara Municipal. Uma oportunidade super importante, não só para mim, como para os demais vereadores, para ter esse contato mais próximo da população e a população ter um tempo maior para conhecer um pouco do trabalho que nós temos desenvolvido. Como você bem colocou, estou no terceiro mandato como vereador, tive a oportunidade de ser eleito aos 24 anos de idade nas eleições de 2016, na época com 788 votos, fui reeleito em 2020 com 1.246 votos e nas eleições do ano passado tive 2.025 votos e venho realmente de um histórico, né, familiar também em relação à presença na Câmara Municipal. Meu pai foi vereador durante o ano de 2009 até o ano de 2016, durante 2 mandatos. Então, contando os meus mandatos e os mandatos do meu pai, nós estamos há 5 mandatos consecutivos aqui na Câmara Municipal, o que é motivo de bastante gratidão, né? Gratidão a Deus, gratidão à população de Tatuí por estar confiando no trabalho que nós estamos desenvolvendo. E uma pergunta em relação à questão da votação. Ainda que dentro da Câmara, no plenário, nas votações, né, não existe essa diferenciação pela quantidade de votos que cada vereador chega, né, o peso é o mesmo, mas chegando como vereador mais votado, eu imagino que a responsabilidade para o senhor frente à população deve ter sentido um peso maior ali, né? Na verdade, não só em relação à questão da votação que nós eventualmente fazemos aos projetos de lei, aos requerimentos que são analisados em plenário, mas também em relação à procura da população, né? O nosso trabalho ele não é somente limitado àquilo que é produzido na Câmara Municipal. Ele é principalmente feito em parceria com a população, ouvindo as demandas dos mais diferentes segmentos, bairros da nossa cidade. Então, nós percebemos, né, que ao longo desse período houve um aumento, né, da procura das pessoas, tanto é que neste ano já foram 950 requerimentos. Provavelmente ao final desse ano será o ano com o maior número de requerimentos que eu já apresentei durante esses 9 anos de mandato. Então, é um reflexo realmente dessa procura cada vez maior da população, entendendo que nós temos buscado fazer o melhor. Esse que eu acho que é o compromisso fundamental do nosso mandato, entender a necessidade da população e fazer aquilo que nós temos
o compromisso de buscar sempre atender a população da melhor forma. E como que tem sido a recepção da população ao senhor nesse primeiro ano do terceiro mandato? Olha, Hugo, eu fico muito feliz, né, porque eu tenho como compromisso sempre estar visitando os locais, os bairros. Eu gosto muito desse contato mesmo com a população. Eu falo assim, o ambiente da Câmara Municipal é um ambiente importante. Claro, as portas sempre estarão abertas para receber quem quer que seja, porém o contato maior que nós buscamos fazer nesse mandato é na rua, no corpo a corpo mesmo com a população, vendo de perto a realidade que ela vive, seja a população da zona rural, da zona urbana de Tatuí, que nós temos um cuidado. Eu acho que é esse o contato e, graças a Deus, nós temos sido bem recebidos nessa caminhada aí que a gente tem construído semanalmente, visitando os mais diferentes locais de Tatuí. E aí a gente passa agora, vereador João Éder, para fala sobre os projetos propriamente ditos, né, que o senhor tem apresentado aí nessas últimas 3 legislaturas, a gente conversou previamente, e a gente começa, para você que está acompanhando a entrevista hoje com o vereador João Éder, falando sobre o plano diretor do nosso município, o plano diretor que é a Lei Municipal 5.385 de 2019, e na época das tratativas, né, sobre o projeto que foi apresentado pelo Executivo, o vereador João Éder apresentou 4 emendas, as emendas 3, 4, 5 e 6, e entre elas, né, vereador, sobre a questão da criação de zonas especiais de interesse cultural e turístico e a possibilidade de funcionamento dos comércios por 24 horas. Exatamente. De antemão, até eu gostaria de deixar registrado a população que nos acompanha, né, que o trabalho legislativo é muito maior somente do que a apresentação de projetos de lei, de emendas, ou mesmo dos próprios requerimentos, né? Nós temos esse trabalho diário de atendimento nas mais variadas demandas, mas, de fato, aquilo que fica registrado dos documentos oficiais da Câmara são esses documentos que nós apresentamos, tais como os relatados. Em relação ao plano diretor, o plano diretor é um instrumento, né, que dá orientação para o desenvolvimento do município. Nós tivemos a última revisão no ano de 2018 e, à época, eu me lembro que houve uma procura muito grande de vários segmentos da nossa sociedade, especialmente dos conselhos de turismo, cultura, também do patrimônio histórico, para que nós apresentássemos ao texto que havia sido enviado pela Prefeitura algumas alterações que pudessem contemplar outras situações importantes visando esse desenvolvimento da cidade. E foram, de fato, 4 emendas, mas algumas delas com diversas páginas, né? Eu lembro que é um projeto extenso, com aproximadamente 150 artigos, e nós fizemos bastante alterações, e essas alterações foram especialmente ouvindo as necessidades desses conselhos que têm pautado, desde aquela época que nós temos acompanhado de fato, até os dias de hoje, um compromisso sério com a população. São conselhos atuantes, conselhos que buscam sim fazer a discussão daquilo que a cidade precisa, e nós entendemos naquele momento que, de fato, as sugestões eram válidas, que fariam no projeto uma proposta melhor para a nossa população, a exemplo da questão da zona, né, especial de interesse turístico e cultural. Tatuí hoje vive uma realidade de ser município de interesse turístico, e anualmente aí são feitos vários eventos buscando consolidar a característica de Tatuí como uma cidade de fato cultural, visando, é claro, se tornar instância turística. E essa proposta que nós fizemos ao plano diretor, de fato, ela trouxe alguns apontamentos importantes em relação à questão do funcionamento de comércios, né, 24 horas, a própria zona de especial interesse turístico mencionada nessas emendas oferecia essa oportunidade, e nós vimos, né, nos últimos anos alguns comércios da cidade, especialmente no que diz respeito a supermercados ou então a produtos de consumo rápido, né, lanches, enfim, funcionando durante 24 horas, o que ofereceu para a população tatuiana e também para aqueles que eventualmente vêm em visita, em turismo à nossa cidade, outras oportunidades de consumo, né? Infelizmente, nós tínhamos até aquele momento a realidade de 10 horas da noite, meia-noite, acabou todo o movimento da cidade e só retomava às 6 horas da manhã. E através dessa proposta nós conseguimos criar um modelo que hoje atende e tem tido sucesso, inclusive, nos locais que permanecem abertos durante a madrugada.
Para você que está acompanhando a entrevista hoje com o vereador João Éder, no nosso site você pode também depois acessar aí com todos os detalhes o projeto do plano diretor. Como eu falei, hoje é a Lei 5.385 de 2019, né, toda a tramitação do projeto, todos os documentos que fazem parte, né, do projeto e hoje lei, né, municipal referente ao plano diretor, estão no nosso site, Lei Municipal 5.385, com a participação do vereador João Éder. Próximo projeto, até, se me permitir, para concluir, sim. A lei é uma lei de 2019, ela foi sancionada pela Prefeitura em 2019, e o projeto é o projeto 55/2018, né, quando começou essa tratativa, essa discussão dentro da Câmara Municipal. Certo. Passando para um próximo tema, vereador, aí a gente vai falar de um projeto desse ano, projeto número 7 de 2025, projeto que proíbe a comercialização e ou instalação de dispositivos ou similares que intensificam potencialmente o ruído nos escapamentos de veículos motociclísticos. Aqui só abrir um parênteses, que é um projeto de autoria do senhor, teve a coautoria dos vereadores, né, do vereador Bossolanda, da vereadora Cíntia, vereador Márcio do Santa Rita e vereador Maurício Couto. Esse projeto de autoria do vereador João Éder foi aprovado aqui na Câmara, foi para o Executivo para ser sancionado e acabou retornando vetado pelo Executivo. Então, ainda há uma possibilidade, né, voltando aqui para o plenário, de ser derrubado esse veto, né, aqui em plenário, ou então mantido o veto, mas ainda há uma possibilidade nesse sentido. Vereador, gostaria que o senhor também comentasse com a gente sobre a elaboração desse projeto na época. Como você bem disse, foi um projeto construído em parceria com outros mandatos, então nós fizemos uma discussão, pautados inclusive naquilo que havia sido proposto em outros municípios, exemplo de Sorocaba, município vizinho, né? E nós tivemos a apresentação desse projeto, a tramitação dentro das comissões temáticas da Casa, até que fosse apreciado em plenário. Houve aprovação de forma unânime pelos vereadores, inclusive com algumas menções positivas ao projeto, um projeto que vem de encontrar uma realidade da nossa cidade e de várias reclamações, inclusive, que é a questão da perturbação do sossego. Nós temos aí uma população sendo afetada, principalmente pessoas com deficiência, animais também que vivem essa realidade, idosos, enfim, e que se sentem incomodados com esse excesso de ruído produzido pelas motocicletas. E como bem coloquei, nós usamos como referência a legislação aprovada em outro município para que nós pudéssemos propor com algumas alterações pontuais dentro da realidade aqui de Tatuí essa proposta. Nós esperamos que quando o projeto tenha o seu veto apreciado pelo plenário, haja o entendimento de que ele está de acordo com as normas constitucionais e também que é algo benéfico para a população, para que de fato aí se torne uma lei municipal e tenha a sua efetividade comprovada. Da mesma forma como eu expliquei sobre o projeto anterior, esse projeto de autoria do vereador João Éder, coautoria com os vereadores Bossolan, Cíntia, Márcio e Maurício, é o número 7 de 2025, e você que está acompanhando a entrevista de hoje também consegue acessar no site da Câmara esse projeto com todos os detalhes. Vereador João, mais um projeto de autoria do senhor, dessa vez de 2018, hoje é a lei número 5.269 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicidade por meios eletrônicos de resultados da lista de classificados em concursos públicos feitos pelo Poder Executivo. Também um projeto importante focando em transparência, né, vereador? Exatamente, esse foi o objetivo fundamental desse projeto, tornar mais transparente todo esse processo. É um projeto que foi aprovado, se tornou lei municipal e tem sido, de fato, executado pela Prefeitura desde então. É um projeto que nasceu de qual forma? Nós tínhamos uma procura muito grande à época no nosso gabinete em relação a pessoas pedindo informações sobre os concursos públicos, pois as pessoas precisavam ir presencialmente ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura para ter acesso a essas informações. Naquele momento, nós entendemos que tornar essas informações públicas dentro do site da Prefeitura seria algo benéfico, mas não somente colocar na lista do concurso público, mas também as datas com as nomeações das pessoas que eventualmente fossem convocadas, porque dessa forma nós conseguiríamos acompanhar a evolução, né, e de fato ter uma ferramenta de transparência pública em relação à convocação de pessoas. Fico feliz, né, que esse projeto esteja
em funcionamento. Inclusive, as pessoas podem fazer a consulta dentro do site da Prefeitura e verificar que é um projeto que tem sido exitoso nesse sentido de manter essa transparência à população de Tatuí. Até para a gente concluir, amarrar esse tema, acessei hoje pela manhã o site da Prefeitura, eu vi que eles mudaram o layout, até Sim. Quem está à frente lá ficou bem bacana, ficou fácil, né, de navegação, principalmente pela população que acompanha ali, que acessa o site, enfim, e a área de concurso também ficou bem fácil ali de a gente localizar, como o senhor falou, ela tem sido ali constantemente atualizada, principalmente a partir dessa lei, né, que o senhor também fez. E um outro projeto de autoria do senhor, esse de 2017. O projeto foi feito na época também em conjunto com os ex-vereadores, né, então vereadores, Alexandre Grandino Teles, Antônio Marcos de Abreu, inclusive hoje é o nosso vice-prefeito, Marquinho, e José Carlos Ventura, que instituiu aqui em Tatuí a Semana Municipal da Família, e aí vale o destaque, né, que é um projeto que foi feito em parceria com o Movimento Familiar Cristão. Pois é, Hugo, naquela época eu recebi, né, a procura inicialmente de um grupo que fazia parte do Movimento Familiar Cristão, e esse grupo explicou aquele trabalho que eles desenvolviam já à época, visando o atendimento às famílias, o reconhecimento das famílias como uma estrutura fundamental para a sociedade, né? E nós entendemos que seria uma oportunidade de formular em uma legislação própria, uma semana dedicada à família no município de Tatuí, para que houvesse celebrações e discussões em relação a esse assunto. E desde então nós temos visto, né, que a Prefeitura tem feito a execução anual, sempre no mês de agosto, desse projeto, principalmente nos setores que envolvem o Departamento de Assistência Social. Então, os CRAS têm sido alvos desse projeto. Inclusive, eu acompanhei algumas dessas reuniões ao longo desse período, onde foi dado destaque, a ênfase à família. Como falei, a família é a estrutura fundamental da sociedade. E nós percebemos aí o quanto famílias bem estruturadas, elas permitem, né, a criação de filhos que vão lograr mais êxito na carreira, seja profissional, pessoal, na vida, né? Então, foi um projeto também construído, como você bem colocou, com a autoria de outros vereadores, à época que dividiam comigo a legislatura aqui na Câmara, e que nós tivemos também êxito que a Prefeitura tem executado desde então. Só para também reforçar, assim como eu fiz nos demais, e acabei esquecendo de fazer no anterior, mas a gente falou anteriormente sobre a questão da transparência em relação aos concursos, né, a lista de classificados, a Lei 5.269 de 2018, conversamos agora sobre a Lei número 5.141 de 2017, sobre a Semana da Família. E aí a gente vai ter um tempo, né, vereador? A gente deixou ali algo já mais ou menos encaminhado e tem ainda um tempo para a gente falar sobre uma quinta iniciativa do senhor, que é o projeto referente à instalação e manutenção de lombadas ecológicas, projeto desse ano, e hoje já é também lei municipal, que é a Lei número 6.108, agora de 29 de agosto. Sim, Hugo, na verdade, nós fizemos uma primeira apresentação de uma versão do projeto no ano de 2023. Tivemos a proposta à época aprovada, se tornou uma lei municipal. Nesse ano, em conjunto também com outros vereadores, nós tivemos uma atualização dessa legislação. E qual que é o fundamento principal desse projeto? Visar a sustentabilidade. Para quem ainda não conhece o que são as lombadas ecológicas, né? Nós temos a possibilidade de fazer a instalação com material reciclável dessas lombadas. É uma medida que tem sido utilizada em outros municípios, que além de garantir proteção ao meio ambiente, ela gera economia aos cofres públicos. Então, assim, uma lombada ecológica ela é muito mais barata do ponto de vista financeiro do que uma lombada tradicional. E ainda ela tem uma possibilidade que a lombada tradicional não oferece, que é a remoção fácil. Então, a gente consegue ali fazer a retirada daquela lombada de uma maneira bem simples e eventualmente fazer a transferência para outro local que necessite. Esse projeto, embora tenha sido aprovado, embora tenha se tornado lei, ainda não está em execução. Nós não vemos nas ruas de Tatuí exemplos dessa lombada ecológica, com exceção a alguns condomínios. Existem condomínios da nossa cidade que, por iniciativa da própria associação, da liderança desses condomínios,
tem usado essas lombadas ecológicas. Nós esperamos que ao longo do período, especialmente ainda dessa legislatura, nós tenhamos esse projeto de fato executado, porque, como eu falei, é uma medida de sustentabilidade que gera proteção ao meio ambiente, que gera economia aos cofres públicos. E a minha preocupação, Hugo, tem sido exatamente essa. Eu sou uma pessoa que eu me apego muito à questão financeira do município. Então, aquilo que nós pudermos contribuir como medida para reduzir gastos e ainda assim oferecer um serviço público de qualidade à população é algo que certamente contará com o meu apoio. Então, a gente falou agora sobre esse projeto também, que o vereador João Éder participou, um projeto que foi proposto na época pelo vereador Leandro Magrão, sim, né? E aí o senhor é um dos coautores, juntamente com a vereadora Cíntia Yamamoto, vereadora Gabriela Xavier, vereador Eduardinho Perbellini, vereador Maurício Couto, vereador Renan Cortez, hoje nosso presidente, e também o vereador, na época, Valdir Proença, Lei 6.108, de 29 de agosto de 2025. Também você que está acompanhando a entrevista hoje com o vereador João Éder, pode acompanhar no nosso site essa lei também da qual o vereador fez parte. Vereador, a gente está caminhando para o final da entrevista, é um pouco mais tempo do que na tribuna, mas passa rápido também, né? Mas eu quero deixar o senhor bem à vontade agora. Primeiramente, em nome da Câmara, agradecer, né, a presença do senhor aqui. A gente sabe da agenda do vereador, não é fácil, e conseguimos ali conciliar essa agenda para o senhor estar com a gente hoje. E deixar o senhor bem à vontade para uma mensagem de encerramento direcionada à população que acompanha o trabalho do senhor, e especialmente, como o senhor falou há pouco, né, a maioria, né, das decisões importantes da cidade, né, se não todas, passam pela Câmara, né? Então o senhor fica bem à vontade para se dirigir a esse público que acompanha o seu trabalho. Com certeza, Hugo, eu quero aqui agradecer mais uma vez por essa oportunidade concedida, uma iniciativa super legal, digna realmente de aplausos, dessa estrutura que foi criada para que nós consigamos estabelecer mais um meio de comunicação com a população, com um pouco mais de tempo, como você bem colocou, e até a menção a alguns dos projetos que você citou e que nós pudemos apresentar em mais detalhes à população. Eu gostaria de destacar uma característica, que é a minha disposição em fazer trabalhos em conjunto. Eu entendo que, à medida que nós temos pautas em comum, com outros mandatos que sejam, mas que a soma desses esforços realmente possa oferecer benefícios à população, esse é o objetivo fundamental. E eu tenho feito isso não somente em relação aos projetos de lei, como também às outras matérias. O objetivo final precisa ser o atendimento à nossa população. E, como bem disse, eu tenho por característica esse trabalho de buscar um contato próximo com a população, visitando os bairros, repito, da zona rural, da zona urbana do nosso município, a forma como nós entendemos que a política deve ser construída e é o compromisso que nós mantemos com a nossa população. Também deixo aqui as minhas redes sociais abertas ao público para acompanhar o trabalho que nós estamos desenvolvendo, mas não somente para isso, para ajudar a construção desse trabalho. A política precisa da participação popular, desde a discussão das decisões que nós vamos ter aqui na Câmara Municipal, até a proposição de ideias, sugestões ou cobranças ao poder público. Nós estamos aqui com essa finalidade, buscando sempre o melhor para Tatuí, o melhor para a nossa população. Mais uma vez agradeço a presença do senhor, o vereador João Éder. Agradeço também a cada um de vocês que acompanhou essa entrevista. Em nome da Câmara Municipal, agradeço essa audiência que a gente está vendo crescer a cada semana. E já fica o convite para o senhor voltar numa próxima rodada. Convido para que você acesse o nosso site, câmaratatuí.sp.gov.br, inclusive vai estar aparecendo aqui na sua tela. Acesse também a nossa página no Facebook, que é o @câmaratatuí, e o nosso canal no YouTube, igualmente, @câmaratatuí. Inclusive o canal da Câmara no YouTube, você consegue acessar todo o acervo de vídeos produzidos pela Câmara, sejam as sessões semanais, sessões solenes, audiências públicas e o próprio programa Fala Vereador, que é uma iniciativa que a gente começou nesse ano de 2025. Se você me permitir, só complementar os agradecimentos, que seja extensivo também a todos os colaboradores aqui da Câmara Municipal, também em especial a minha assessora, a Ângela, que tem acompanhado não só os meus mandatos, mas os mandatos do meu pai também, e é uma grande parceira aí desse trabalho que nós temos desenvolvido.
feitos os agradecimentos. Mais uma vez agradeço a cada um de vocês que acompanhou a entrevista de hoje. E aquele momento que sobe as letrinhas, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus.